O tema da mensagem dessa manhã é Restaurando o Relacionamento Conjugal. Está baseado em Efésios 5, 22 a 33. Na última vez que ministramos aqui, há 15 dias atrás, nós falamos sobre José como exemplo de santidade, pureza e temor ao Senhor. Isso tendo em vista o que nós estamos examinando, com base nos pedidos de oração do boletim da igreja. Eu tenho procurado mostrar aos irmãos a necessidade de orarmos por esses motivos. Não para que você repita como um papagaio, mas para que você entenda a importância de orar por esses itens, né? Então, nós vimos no domingo que antecedeu a minha viagem, nós vimos o item D do pedido número 11, onde nós devemos orar pelos nossos relacionamentos uns com os outros, para que sejam bons, haja santidade, pureza e temor. Hoje nós vamos examinar a sequência, continuar na sequência que vínhamos ministrando. Chegamos à letra E, ou E, do mesmo pedido de oração. E está frisado aí em vermelho, espero que esteja aparecendo assim para vocês. Os relacionamentos conjugais sejam restaurados, saudáveis e livres de todo laço. Por isso o título da mensagem é Restaurando o Relacionamento Conjugal. O texto, já vimos, é Efésios 5, 21 a 33, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, sujeitando-se, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Bem, o casamento é uma instituição divina que deve refletir o amor de Cristo pela igreja. E esse amor é expresso de forma bem explícita. No verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. No entanto, os casamentos enfrentam desafios, ataques malignos e desentendimentos que comprometem a saúde emocional e espiritual do casal. E eu não sei, quando digo que não sei, cá com os meus botões, eu sei que não há casal que não enfrente essas situações. Eu me refiro a desafios, ataques do maligno, desentendimentos, que, se não forem tratados de forma adequada, vão comprometer a saúde emocional e espiritual do casal. Eu mandei para vocês, essa semana, um vídeo de uma
uma mulher, uma moça, era bem jovem, falando sobre, em inglês o vídeo, né? E tem a legenda. Mas eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de ler, porque é muito rápido. Ela fala com uma rapidez enorme e a legenda não dá conta de... Aliás, muitas vezes é difícil que eu e você leiamos o que está escrito ali. Por isso que muitas vezes eu tenho dito, olha, veja 1, 2, 3 vezes até você conseguir ler tudo que está na legenda. Mas ela disse que o maior erro que eu e você podemos cometer é esperar que a nossa felicidade, a nossa realização esteja no nosso cônjuge. E ela classificou isso como uma idolatria. Eu achei interessante. Nunca tinha visto essa abordagem. Quando você coloca sua expectativa e a sua esperança no casamento através de alguém que você pensa vai ser o que não é na realidade. Porque você não é. E o seu cônjuge também não será perfeito. Somos pessoas, somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos e essas imperfeições vão se tornar manifestas na nossa relação conjugal. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar é os nossos olhos no Senhor. A nossa expectativa deve ser no Senhor. Nós não devemos esperar nem do nosso cônjuge, nem de ninguém, uma perfeição que não vamos encontrar em ninguém e em lugar nenhum. Então, isso resolve bastante o nosso relacionamento conjugal, para que não entremos numa relação conjugal sem ter esse entendimento, porque senão nós vamos nos frustrar, vamos ficar tristes, muitas vezes vamos ter reações erradas na nossa relação com o nosso cônjuge, porque vamos tentar, de todos os meios, levá-lo a fazer o que a gente pensa que ele deve fazer, ou que a gente espera que ele venha fazer. E isso é violar, muitas vezes, a personalidade do nosso cônjuge. Eu entendo que existem coisas que são bem características da personalidade de cada um. E essas coisas não mudam. Eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de coisas que são erradas, eu estou falando de características pessoais que cada um tem. E normalmente alguém já disse que os opostos se atraem. Isso é muito verdadeiro, então eu sempre busco no outro aquilo que eu não tenho. Só que isso provoca atritos, porque muitas vezes eu quero que o outro seja como eu sou, e ele não é. O que me atraiu no outro foi justamente aquilo que eu não tenho, e que eu gostaria de ter e ver no cônjuge, mas quando isso acontece na relação conjugal, então a tendência vai ser nós esperarmos do outro um comportamento que não é característica desse cônjuge. Hoje nós queremos destacar 3 pontos fundamentais para restaurar e fortalecer o relacionamento conjugal. São 3. Primeiro, livramento de laços malignos. Segundo, restauração do amor. E terceiro, a construção de um relacionamento saudável. Então, são 3 pontos fundamentais para restaurar e fortalecer o relacionamento conjugal de quem já é casado.
E para quem não é, que você entre numa relação conjugal sabendo disso. Primeiro, livramento de todo laço maligno. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não podemos ignorar jamais o maligno, porque ele veio para fazer o seu trabalho. E ele faz bem feito. Então, ele está aí para isso. E nós temos que ter consciência disso e não darmos espaço para ele agir, como veremos daqui a pouco. Também já temos dito aqui inúmeras vezes, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o inimigo, nós não podemos ver no nosso cônjuge um inimigo. Nós temos que ver o inimigo que atua muitas vezes através do nosso cônjuge. Isso ocorre quando as expectativas colocadas erroneamente no nosso cônjuge não correspondem àquilo que nós esperávamos. O inimigo deseja, então, destruir o casamento, semear discórdia e afastar o casal dos propósitos de Deus. É esse o trabalho do maligno. E nós temos que ter consciência disso. E isso foi previsto pelo Senhor lá em Gênesis 3,15. E então é algo que nós temos que nos lembrar sempre. Nós não estamos lutando, guerreando contra alguém. O nosso cônjuge, ele não é o nosso inimigo. O nosso inimigo está agindo através de situações que vamos abordar. Os laços do maligno se tornam evidentes quando há, primeiro, rancor, ressentimento, falta de perdão, porque isso se dá em função de situações que não foram resolvidas. Inúmeras vezes temos falado isso aqui. É aquela poeira, é aquele lixinho que você coloca debaixo do tapete, na expectativa de que, vamos apaziguar as coisas, vamos deixar a poeira sentar, mas você não pode ter uma solução permanente se você não tratar a ferida e não for curado nas áreas onde você foi ou feriu alguém, né? E nós sempre ferimos alguém, muitas vezes, e na maior parte das vezes sem querer. Você não percebe que está ferindo, mas a outra pessoa se sente ferida, em função da sua história de vida, em função de traumas, em função de criação, em função de situações que o nosso cônjuge viveu na infância, que marcaram e que vão formar, e que formaram aquilo que ela vai vivenciar mais tarde. Então, toda a história de vida do nosso cônjuge e a nossa história de vida vai afetar o nosso relacionamento e a nossa maneira de ver as coisas. Então, isso é preciso que não haja nenhuma raiz de amargura, nenhum ressentimento. É preciso que nós perdoemos, e perdoemos de verdade. E a gente não perdoa porque sente vontade de perdoar, mas porque escolhemos perdoar. Assim como o amor que devemos uns aos outros não é
uma questão de sentimento, é uma questão de escolher amar, ou seja, escolher obedecer. E o sentimento vem quando nós obedecemos a Deus. Então é preciso que eu dê o passo de fé, de perdoar, de amar, e isso tem que ser uma escolha e pronto. E se isso for tratado dentro de mim, dentro de você, nós não vamos ter nenhuma raiz de amargura, não vamos ter rancor, não vamos ter ressentimento. Essa situação de quando existe um conflito, normalmente parece que aquilo que foi colocado debaixo do tapete é levantado, faz um poeirão, faz uma sujeira. Então é preciso que realmente a sujeira seja varrida. E foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É também correto traduzir de cada pecado. E outro laço do maligno é a infidelidade. Nós temos que ter cuidado com a infidelidade. Agora, o que é infidelidade? Infidelidade não é só você ir para a cama com outra pessoa. Infidelidade é quando na sua mente você faz isso. Jesus disse que adúltero não é quem faz. Adúltero é o que pensa, imagina e alimenta isso. E eu quero alertar você, já o fiz muitas vezes, para o perigo da internet. Porque a internet, você recebe tudo que você quer e o que você não quer. E por mais que você diga lá o que você quer, eles estão sempre introduzindo alguma coisa que não é legal. Então é preciso que nós tenhamos cuidado para não alimentarmos a nossa mente e não cairmos no laço. Porque se você vê o que não deve ver, você vai alimentar sua mente com isso. E você vai ter desejos relacionados ao que você vê. E isso é infidelidade, conforme o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, não sei se o 5 ou 6, acho que é o 5. Em alguma altura lá ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração já cometeu adultério. Isso vale também para a mulher. Laços do maligno, como é que eles são quebrados? São quebrados através da oração e do jejum. Isso não é algo que você faz numa situação de emergência, é algo para você cultivar na sua vida diária com o seu cônjuge. Vida de oração e jejum. Você também deve buscar, você tem que orar para que o Senhor proteja o seu cônjuge, o guarde e o livre de N coisas que podem militar contra o seu relacionamento conjugal. Isso envolve os ataques do maligno, e o maligno muitas vezes usa a mente, vai inocular na mente de um dos cônjuges uma coisa que não é verdadeira. Mas o cônjuge aceita isso e pode desenvolver alguma atitude que não será aquela que deveria ser, porque não vem do Senhor. E existem também pessoas que são usadas para dizer para você como é que você deve agir, e muitas vezes o que a pessoa fala para você não tem nada a ver com Deus nem a sua palavra, é a cabeça dessa pessoa que está sendo usada para dizer para você coisa que não deve.
Então você tem que olhar para o seu cônjuge pedindo proteção, pedindo livramento, pedindo noite e dia, por isso, por seus filhos e por aí vai. Você deve, em segundo lugar, buscar cobertura espiritual da igreja e de aconselhamento pastoral, se for necessário. É muito importante que você tenha pessoas, irmãos, que intercedam por você. Se você tem um ministério, então, isso é imprescindível, porque o inimigo ataca o seu cônjuge, vai procurar colocar o seu cônjuge contra você, para você não realizar a obra que Deus quer que você realize. Então você precisa de cobertura de oração, você precisa de pessoas que o sustentem em oração. Então, essa é a razão pela qual eu peço tanto que vocês orem por mim, vocês orem pela minha esposa. E não existe nenhum problema entre nós hoje, mas quando o inimigo, basta dar uma brechinha que ele já está agindo. Eu não sou melhor do que ninguém, e se você é honesto consigo mesmo, você vai saber que isso que eu estou falando é verdade. E eu não creio que haja exceções, não. Todo casal enfrenta isso. Então, procure ter intercessores. Nós estamos vendo 3 pontos fundamentais para restaurar e fortalecer o relacionamento conjugal. Segundo, restaurando o amor e o compromisso. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É verdade que essa ordem foi dada ao marido, mas existe uma ordem também em Tito às mulheres que devem amar os seus maridos. Então, não é um dever só do homem, mas é um dever da mulher também amar o seu cônjuge. E muitas vezes é difícil amar. É muito fácil amar quando está tudo bem, te trata bem, mas quando as coisas complicam, aí então fica difícil. Então é preciso que você ame como Cristo amou. Como foi que Cristo nos amou? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você não vai amar porque a pessoa é perfeita, mas porque você tem amor aí de montão. É o amor de Deus que Romanos capítulo 5, verso 1 diz que é derramado em nossos corações. Não sei se é a partir do 5, 1 e eu não sei se é o 5, é por ali. Diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, para um casamento ser restaurado, é necessário então reativar o amor e a aliança diante de Deus. Voltar à essência do casamento. Deus instituiu o casamento para ser um reflexo do amor de Deus, como já dissemos logo no início. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é necessário que nós entendamos isso. Existem muitas pessoas que dizem, eu já não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa e eu quero me separar. Olha, isso aí é engano do inferno. Isso é engano do diabo. E nós temos que ter cuidado para não cair nesse engano. Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então não se deixe guiar pelos seus instintos carnais e pelo seu desejo de pagar na mesma moeda, o que muitas vezes a pessoa que prejudicou você não está tendo essa intenção, mas conseguiu atingir você num ponto fraco, numa ferida antiga que está lá, que marcou a sua vida.
um maltrato na infância, quem sabe uma violência na infância, quem sabe uma situação de rejeição que você sofreu na infância vai comprometer o seu relacionamento e com facilidade você consegue ferir o outro. Então, para um casamento ser restaurado é necessário então reavivar o amor e a aliança diante de Deus. Então é necessário perdão e reconciliação. Mateus 6,12 e depois 14,15. Jesus nos ensinou a orar e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque no verso 14 e 15 ele diz, porque se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará vocês. Se porém porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então não tem outra solução. Ou você perdoa, ou então você não tem perdão. Você foi salvo pela graça, você recebeu perdão, não porque você fosse coisa boa, você nunca foi e nunca será na carne uma pessoa boa. Todos nós somos maus por natureza. Mas aquele que é bom, aquele que é amor, nos aceitou, nos acolheu, e se você é amado por Deus, você pode, se você sabe que é amado por Deus, você pode amar. Porque eu repito, o amor dele é derramado em nossos corações. Então você tem que perdoar, para que você seja perdoado. Senão, sua oração não sobe, seus relacionamentos com outras pessoas vão ser afetados, você vai ficar irritado, você vai ficar como o inimigo gosta. Porque existe uma brecha para ele trazer esses sentimentos à sua vida, e isso vai irritar você, vai tornar a sua vida um inferno. Para um casamento ser restaurado, é necessário reavivar o amor e a aliança diante de Deus. É preciso que haja diálogo e tempo de qualidade juntos. Não há como resolver situações se não houver diálogo. É preciso priorizar momentos juntos para fortalecer a intimidade e a compreensão. A intimidade, eu me refiro ao sexo, e a compreensão, estou me referindo ao diálogo. E as coisas andam juntas, as duas coisas andam juntas. Amós 3,3 diz, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Isso foi dito em relação a Deus e o seu povo. Como é que Deus vai andar junto com o seu povo? Se houver acordo entre eles. E o acordo consiste em fazer a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Então, para que nós andemos um com o outro, é preciso que pensemos da mesma forma. Pensemos da mesma forma em questões vitais, em princípios, em valores, né? E nós vamos ver isso melhor. Então é preciso que nós dialoguemos. Eu não sou muito de falar, e é uma queixa constante da Ana Bia, que eu falo pouco. E ela tem razão? Tem, mas eu não consigo ser muito diferente disso, não. Eu gosto muito mais de ouvir, e quando eu ouço eu entendo. Muitas vezes a mulher pensa que
que o marido tem que adivinhar o que ela está pensando e desejando. Mas o homem só entende se você falar, mulher. Se você disser para ele o que é que você quer. Pelo menos comigo não funciona esse negócio de dar a entender. Eu não entendo nada. Eu não compreendo nada. Não é que você não compreende nada, mas você não percebe certas coisas, se não forem ditas com todas as letras, com todos os detalhes. Olha, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu me sinto assim quando você age de outra maneira, de maneira diferente. Então, é preciso que os cônjuges falem. Quando eu sou incomodado, eu falo, e tem que ter muito cuidado para falar, para não machucar. E o cuidado deve ser dado tanto para o homem quanto para a mulher, para que não nos firamos mutuamente, justamente por causa de uma herança que nós temos, que muitas vezes vivemos em algum passado, pode ser remoto, na infância, pode ser um passado recente, só Deus sabe. Nós estamos vendo, então, 3 pontos fundamentais para restaurar e fortalecer o relacionamento conjugal. Vamos para o terceiro e último. Construindo um relacionamento saudável. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Essa questão de viver só não é fácil, não. Eu tenho experiência disso na carne agora, mais do que em toda a minha vida. E justamente pelas questões que os irmãos sabem. E muitas vezes o relacionamento entre 2 pessoas é afetado por N fatores, mas é importante nós estarmos juntos, né? E dentro do possível eu tenho procurado fazer isso de várias formas. Eu já disse para os irmãos, busco orar, ter um tempo com ela e com a palavra, com a oração, nós vamos ver isso já já. E eu almoço com ela, eu janto com ela, e então é importante que eu faça isso tudo via videoconferência. Então é importante que o texto diz de Eclesiastes: é melhor serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. A vida isolada pode ter alguma vantagem, mas é muito complicado. Existe um texto em Provérbios, não sei se é 16, que fala que o solitário... Hein? 18? Então vamos lá. Provérbios 'Era aí que eu vou chegar lá. Ai, tem alguma coisa errada aqui. Que é isso? Provérbios 18, né, pastor? O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Deus, quando criou o homem, disse: não é bom
que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quando Deus apresentou a mulher ao homem, ele vibrou. E porque ele havia encontrado alguém semelhante a ele e que correspondia a ele. Então, Deus não tem interesse em que vivamos só, a menos que você tenha um chamado para ser eunuco. E como Jesus disse que não é todo mundo que tem esse chamado, a menos que você seja chamado para um ministério como específico, como foi o apóstolo Paulo. Até hoje ninguém sabe se ele foi casado, mas tudo indica que ele foi, teve a experiência de quem é casado e finalmente optou por ficar só em função do chamado que ele tinha. Então, um casamento restaurado deve se basear em princípios sólidos e saudáveis. Vamos lá. Alinhamento espiritual. O casal deve buscar a Deus juntos, orando e estudando a palavra. E o texto é o mesmo. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? É preciso que nós leiamos a Bíblia juntos, busquemos entender juntos. E isso implica em estudar aquilo que estamos lendo e discutamos, no bom sentido da palavra, o texto quando se fizer necessário e busquemos ajuda, se for necessário, para entender o texto e a sua aplicação. Então é preciso que nós estejamos afinados, oremos juntos, busquemos a presença do Senhor juntos. E para isso você precisa, antes de casar, escolher um cônjuge que tema ao Senhor. E não é porque ele está na igreja que ele é a pessoa certa. É preciso que vocês tenham os mesmos alvos, os mesmos objetivos, busquem a Deus com a mesma intensidade e desejo. Um casamento restaurado deve se basear em princípios sólidos e saudáveis. É preciso que haja respeito e cumplicidade. As mulheres é recomendado que elas respeitem o seu marido. E é o marido que ame a sua esposa. Mas, para que você respeite alguém, você precisa respeitar primeiro você mesmo. Se você não se valoriza, se você não se preza, você não vai poder prezar o outro. E para isso é preciso que nós entendamos, não com a mente, mas com o coração, que Deus nos amou de forma incondicional. Ele não nos amou porque nós éramos o suprassumo. Não sei se você conhece essa expressão. Quem conhece aqui essa expressão, suprassumo, tá? Isso é uma expressão de quem já tem uma certa vivência. Mas agora bom. Então você deve entender que Deus te amou assim, e é assim que você deve amar o seu cônjuge. Então, para você amar e respeitar, você precisa amar-se a si mesmo, ter consciência disso, entender que você é amado, é amada de Deus. Então, se você não amar-se a si mesmo, vai ser difícil você amar e respeitar o outro. É preciso que você veja como Deus trata você. Deus é bondoso, é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é benigno. Ele só não pactua com o pecado. Mas Ele é paciente com você, comigo, Ele
Ele trata você com brandura, com delicadeza, com cuidado, e Ele sabe o que você pode, o que você não pode suportar, e Ele trata de você, como diz lá na palavra, não sei aonde, com xoxô. Quem conhece essa expressão? É quando você cuida de um animal, você diz xoxô. Alguém conhece aí? Tá. É uma forma carinhosa de você tratar uma ave, uma galinha, um galo. Eu já vi fazer isso na roça com uma ave. Então, ambos devem se valorizar e se apoiar nos desafios da vida. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para andarmos juntos, caminharmos juntos, vivermos juntos. E para tudo você precisa estar com seu cônjuge. Tem pessoas que parecem viver uma vida independente do outro naquilo que fazem. Isso é egoísmo, isso é o desejo de independência. E Deus quer nos ensinar a depender um do outro. Não de forma doentia, mas que façamos as coisas juntos, né? Dando o seu apoio em oração. O que mais nós precisamos é orar pelo nosso cônjuge e sustentá-lo em oração. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. É uma expressão que é o que você vai auferir no relacionamento. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Muitas vezes um dos cônjuges está para baixo e o outro está bem, então ele vai ser um instrumento para levantar o outro. Isso pode ocorrer de forma inversa também. Verso 11 também: se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Eu tenho em mente que isso foi escrito para uma região de inverno, muito rigoroso, onde o frio era intenso e as pessoas se aquentavam, sobretudo, dormindo agarradinho um no outro. Não sei se você gosta disso, tem hora que não dá para estar tão agarrado assim, né? Mas é o propósito aqui que foi dito. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas o casal não são dois? Como é que o cordão de 3 dobras se aplica aqui? O terceiro fio é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é preciso que Deus esteja no centro do nosso casamento. Em tudo, em todas as coisas. Então, o cordão de 3 dobras é você, o seu cônjuge e o Senhor. Sem isso vai ser difícil. Eu diria impossível. Eu não sei como é que as pessoas conseguem manter um casamento sem Deus, sem orar, sem jejuar, sem palavras, sem dependência de Deus. Eu não sei. Não sei mesmo.
Isso porque há uma guerra, gente, há uma oposição constante, nós temos que entender isso. Nós estamos no mundo e nós não somos aqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. Foi o que Jesus disse em sua oração. Um casamento restaurado deve se basear em princípios de fidelidade e compromisso. Manter o casamento centrado nos votos feitos diante de Deus. Ali nós prometemos fidelidade, prometemos tanta coisa. Eu já realizei casamento em que a pessoa traz uma lista enorme dos seus votos. Então é preciso que, se você fez esses votos, nós os cumpramos. Então, nada pode quebrar essa aliança. E então é preciso que haja fidelidade e compromisso um com o outro. Manter o casamento centrado nos votos feitos diante de Deus. O mesmo texto vale para essa questão. Eu vou repetir, é melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então nós precisamos lembrar dos votos que nós fizemos, para que eles se cumpram. Você fala da alegria ou na tristeza, na fartura e na escassez, na saúde e na doença. Então, em todo tempo. Conclusão. A restauração do conjugal é possível quando o casal decide confiar em Deus. Pedro escreveu no capítulo 3 que citou o exemplo de Sara e das mulheres santas que viveram no passado, porque elas colocavam a sua confiança em Deus. A confiança delas não estava no marido. A confiança delas estava em Deus. Para você fazer o que Deus manda, você tem que confiar em Deus e não colocar a sua expectativa no seu cônjuge. Então, a restauração do relacionamento conjugal é possível quando o casal decide confiar em Deus, perdoar e reconstruir sua aliança com base nos princípios bíblicos. Recentemente, a Ana Bia perdeu uma aliança. Nós usamos uma aliança de inox. A original está guardada lá em casa. Achamos melhor fazer isso por N razões que eu não vou expressar agora. Mas ela perdeu a dela. Ela não sabe o que aconteceu. E eu disse, olha, eu nunca perdi. Aliás, eu acho que eu não lembro de ter perdido nenhuma aliança, não. Mas ela não sai daqui de jeito nenhum. E eu não me lembro de tirar e nem tiro. Mas tem pessoas que a aliança sai com facilidade, por N razões. Mas então, eu comprei uma aliança nova para ela e dei. E nós oramos juntos, abençoando e reafirmando o nosso compromisso de amor e de fidelidade. E foi assim que ela colocou novamente a aliança no dedo. Hein? Casei de novo. Mas pode casar quantas vezes quiser, não tem, com a mesma pessoa, né? Que possamos então depender do Senhor para transformar o nosso casamento e fortalecer lares fundamentados no amor e na
fidelidade. Então, a pergunta que queremos fazer é se você conseguiu identificar algum laço maligno que precisa ser quebrado no seu casamento. Então, se você identificar, não deixe de quebrar, não deixe de anular, através do pedido de perdão, do perdão que você tem que dar, da solução dessa situação. Outra pergunta: como você pode restaurar o amor e o compromisso do seu relacionamento? Busque isso em Deus, busque isso nele. E pense também em quais princípios você precisa aplicar para um casamento saudável e duradouro. Que o Senhor, então, encontre em nós corações abertos para Deus fortalecer e restaurar e os relacionamentos no contexto conjugal para a sua glória. Amém?